só, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, divulgou o 4º levantamento de índice rápido do Aedes aegypti do ano. A Aline Aragão é quem fala sobre o assunto. Aline, um levantamento extremamente importante que ajuda a população a se prevenir, não é isso? Bom dia mais uma vez, amiga. Bom dia mais uma vez, Lucas. Isso mesmo, porque o mosquito ele tá por aí, a gente não pode cochilar, não pode relaxar não, tem que estar sempre cuidando, redobrando os cuidados nas casas, nos terrenos. Ninguém pode esquecer, né, de manter aí as medidas preventivas contra o Aedes aegypti. Como você falou, foi divulgado então pela Prefeitura o 4º Lira, que apresentou o índice de 1,7, o que indica médio risco aqui para a nossa capital. E quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Jefferson Santana, ele que é gerente do programa de combate ao mosquito aqui em Aracaju, mosquito Aedes aegypti. 1,7, eu já vou direto para você, Jefferson, para saber em relação ao Lira anterior. Nesse Lira a gente não tem aí mais nenhum bairro com alto índice de infestação, mas esse 1,7, o que ele representa? Bom dia. Muito bom dia para você, bom dia quem nos acompanha. Nesse Lira a gente percebeu uma redução de 5%, 5,5% em relação ao Lira que foi realizado em maio. O índice estava em 1,8, caiu um pouquinho, veio para 1,7. E nessa pesquisa que nós fizemos, nenhum bairro foi classificado como alto risco para um possível surto ou epidemia por dengue, zika e chikungunya. Isso é muito positivo. Porém, a gente ainda quer destacar alguns bairros que, mesmo classificados em médio risco, deixa a gente numa situação mais preocupada. Que é a questão ali do bairro Santo Antônio, por exemplo, bairro Porto Dantas, bairro Suíça. Esses bairros, em geral, têm uma situação de médio risco, mas o histórico desses bairros é um histórico que não é muito favorável. Então, por conta disso, a gente tem toda uma programação de intensificação, já fizemos mutirões de combate ao Aedes aegypti, inclusive amanhã, próximo sábado, estaremos com um mutirão de combate ao Aedes aegypti no bairro Porto Dantas, muito por conta do índice de 3,4%, você vê que o índice médio da capital está em 1,7%, mas o bairro Porto Dantas sozinho ele tem 3,4%, é 2 vezes mais do que a média da capital. Então, por conta disso, a gente fez uma programação de mutirão para acontecer no próximo sábado. Juntamente conosco estará as equipes de limpeza da Insurb, procurando ali focos, criadouros de Aedes aegypti para fazer a eliminação e retirada desses materiais que, em geral, estão espalhados aí em terrenos baldios e em imóveis abandonados. Nós estamos no bairro Industrial, aqui bem na orlinha do bairro Industrial. Vou pedir para o Sérgio mostrar um pouco o bairro para cá, Jefferson, que no último Lira, o bairro Industrial apresentava o índice alto, né, para o risco aí de infestação. Com esse novo Lira, qual foi o resultado apresentado aqui para o bairro Industrial? Muito bem, a gente percebeu uma redução desse número, a gente não está mais naquela classificação de alto risco, como foi no passado, desceu para o índice médio, porém ele apresenta mais de 2%, está com 2,7% de infestação, aqui sozinho, no bairro Industrial. Então é um bairro que sempre precisa estar em alerta, a gente tem circulação, inclusive, de vírus da dengue e da chikungunya aqui também, a gente tem casos notificados de dengue e chikungunya aqui no bairro Industrial, inclusive tivemos recentemente a confirmação de um óbito por chikungunya aqui. Então, por conta disso, também é um bairro que está no nosso radar. As nossas equipes estão trabalhando sempre de uma forma mais intensiva, porque o bairro Industrial também é um desses que compõe aqueles bairros que, por mais que o índice diminua um pouquinho, a gente não pode nunca cruzar os braços, porque é um bairro que tem no seu histórico essa mudança muito rápida de classificação de médio risco para alto risco. Como você citou esse óbito aqui no bairro Industrial, vamos aproveitar então para trazer as informações sobre os números, né, de pessoas com dengue, com chikungunya. O Jefferson estava me falando aqui, Lucas, que este ano em Aracaju foram mais de 400 casos confirmados de dengue, mais de 200 casos confirmados de chikungunya e zika 25. E aí são 3 mortes, 2 por dengue e uma aqui no bairro Industrial por chikungunya. Números que a gente fica em alerta, a Secretaria da Saúde está em alerta com esses números. Exatamente, e é muito importante que a população seja o nosso parceiro, né? Trabalhe conosco junto. É importante que a gente está vivendo agora um período de chuvas e abertura de sol, e eu sempre alerto as pessoas que nos acompanham que ao perceber que no seu quintal, na sua casa, depois da chuva ficou algum depósito com água, é importante que a pessoa faça a eliminação desse depósito. Derrame a água, se aquele material servir, que coloque um local coberto para que não venha receber mais água de chuva. E se não tiver mais serventia útil,
que coloque em um saco plástico e no dia da coleta de lixo faça o descarte correto para que o caminhão possa fazer a remoção desse entulho, desse resíduo. Dessa forma, a gente vai estar melhorando a situação da nossa comunidade, vai conseguir controlar a infestação de mosquito e, consequentemente, diminuir aí os casos notificados e confirmados pelas doenças. Jefferson, você falou aqui 3 bairros que chamam a atenção: Porto Dantas, Suíça, Cirurgia. O Porto Dantas, ele destacou aqui, está com índice acima de 3, quando a média da capital é 1,7. Nesses bairros com médio risco, com esse índice como Porto Dantas, por exemplo, onde estão os principais criadouros? Dentro das casas, terrenos? Onde é que estão localizados? Muito bem, olha, no bairro Santo Antônio, bairro Porto Dantas e nos bairros periféricos, sobretudo os bairros da Zona Norte, a gente encontrou bastante foco de mosquito Aedes aegypti em reservatórios de armazenamento de água. As lavanderias, as caixas d'água. Um outro ponto que chamou bastante atenção nesse Lira foi a presença de foco de Aedes aegypti em pneus. Então a gente alerta a população que, ao fazer o serviço de troca de pneus de seu carro, de sua motocicleta, que deixe esse pneu no local que fez a troca. Não precisa levar para casa, aquele pneu já não tem mais serventia. Normalmente a pessoa leva o pneu para casa e deixa o pneu no quintal e acaba que com essa chuva toda que caiu, os pneus acumularam água e gerou foco de Aedes aegypti. Isso tem nos chamado a atenção. Aí a gente também quer destacar alguns bairros da zona sul de Aracaju, como é o caso do 13 de julho. O bairro 13 de julho tem 3,3% de infestação. Zona sul de Aracaju, a mesma situação, o bairro Atalaia. Nesses bairros a gente tem encontrado foco de Aedes aegypti em caixinhas que receberam a água da chuva que deveria fazer a drenagem e o escoamento da casa. E normalmente essas caixas ficam com um pouquinho de água parada, sem proteção, e acaba que acumula ali, gera um foco de Aedes aegypti. Então a gente tem orientado as pessoas que têm ralos, que têm calhas nas suas casas, que faça sempre a manutenção, que observe se não fica a água parada. A gente está vivendo um período de fortes chuvas, chuvas caindo com frequência aqui na nossa capital e gerando esse acúmulo de água nesses depósitos. E aí acaba que o Aedes aegypti encontra facilidade, coloca os ovos e, consequentemente, gera ali um foco de Aedes aegypti. Jefferson, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente aqui no Balanço Geral. Lucas, só reforçando, o combate, né, ao mosquito é um trabalho de todos e a gente não pode deixar, a gente tem que redobrar os cuidados que precisam ser intensificados durante o ano inteirinho. Não pode ser só no inverno, só no verão, não, no ano inteiro. Com certeza, viu, Aline? Com certeza os cuidados devem seguir o ano inteiro.